Se não houver cura, que no mínimo haja conforto. Este é o lema deste ano da campanha Fevereiro Roxo, que contribui para a conscientização sobre 3 doenças: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Eu preparei um vídeo para falar especificamente sobre cada uma delas. Hoje falaremos sobre a doença de Alzheimer. Meu nome é Renata Cantamessa, sou psicóloga do espaço Bem Viver Psi. Eu te convido. Vamos construir juntas? Com o aumento da expectativa de vida, estima-se que o envelhecimento populacional aumente a incidência de um grupo de sintomas cognitivos e sociais que interferem nas funções diárias. Grupo este conhecido como demências, que são caracterizados pelo desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos, incluindo o comprometimento da memória e pelo menos uma das seguintes perturbações cognitivas que eu citarei agora: afasia, que é o distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa; a apraxia, que é a dificuldade para realizar movimentos motores, mesmo quando a pessoa tem capacidade e vontade para praticá-los; a gnósia, que é a perda da capacidade de identificar objetos ou pessoas; e perturbação do funcionamento executivo com intensidade suficiente para interferir no desempenho social ou profissional do indivíduo. O tipo mais comum de demência é a doença de Alzheimer, sendo um fato preocupante, porque atinge cerca de 17 a 25 milhões de pessoas no mundo, considerando-se sua incidência em 1 a 1,5% das pessoas entre 60 e 65 anos, e em 45% após os 95 anos. Existem registros da doença em pacientes a partir de 50 anos de idade. No Brasil, calcula-se que cerca de 1,2 milhões de pessoas sofrem dessa doença, muitas das quais não possuem o provável ou possível diagnóstico, porque ainda se espera muito tempo para tomar as providências quando um idoso apresenta problemas de memória. A doença de Alzheimer foi descrita no ano de 1906 pelo neurologista alemão Alois Alzheimer. E essa doença provoca progressiva deteriorização das funções cerebrais, como perda da memória, da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio. Falaremos um pouco sobre as causas da doença. Não se conhece a causa específica da doença de Alzheimer. Pesquisadores acreditam que, para a maioria das pessoas, a doença é causada por uma combinação de fatores genéticos, de estilo de vida e ambientais que afetam o cérebro ao longo do tempo. E sobre seu diagnóstico, não existe ainda um marcador biológico específico, confiável e definitivo para a doença de Alzheimer. Desta maneira, o diagnóstico é feito basicamente por exclusão de outras condições clínicas que causam prejuízo cognitivo. A doença só pode ser realmente diagnosticada por exame do tecido cerebral obtido por biópsia ou na autópsia após a morte. A regra na condução da investigação diagnóstica de um comprometimento cognitivo deve abranger alguns aspectos fundamentais. O primeiro grande passo é excluir outras possibilidades que podem manifestar-se como a deteriorização da memória, pensamentos e comportamento. A partir dessa exclusão se busca uma causa para a demência, que permita um prognóstico para que seja planificada uma estratégia terapêutica. Falaremos um pouco sobre as fases da doença do Alzheimer e seus sintomas. A doença de Alzheimer é caracterizada por diferentes fases com as próprias particularidades, tendo em vista a mudança dos sintomas por etapa. É fundamental estar a par do que esperar em cada uma delas. Por isso, o conhecimento a respeito da doença é muito importante. Esse conhecimento prévio nos auxilia a identificar alguns sinais e sintomas que podem surgir no comportamento de pessoas próximas ou que conhecemos, e isso nos deixa em estado de alerta para buscar ajuda caso a gente identifique alguns destes sintomas. No entanto, vale ressaltar que cada indivíduo é diferente. Alguns sintomas podem simplesmente se sobrepor ou apresentar variações. De qualquer maneira, acompanhar a evolução da doença com maior discernimento sobre os seus estágios é importantíssimo. Por isso, vamos ver agora cada um destes estágios.
A primeira fase da doença é a leve. Ela, inclusive, pode ser confundida com os sinais normais do envelhecimento, pois começa com alguns esquecimentos sutis. Nos 4 primeiros anos do Alzheimer, os sintomas são os seguintes: dificuldades para aprender coisas novas, problemas de memória recorrentes, como, por exemplo, esquecer datas, nomes de pessoas, nomes de objetos, falta de orientação no tempo e no espaço, com dificuldades para reconhecer onde está, apatia, perda de iniciativa, distúrbios de humor e depressão, dificuldades em manter as finanças em dia, assim como outras questões mais complexas. Perceba que estas limitações não impedem o paciente de conversar, de ser sociável, de cuidar da sua própria higiene, alimentação e, no geral, ele parece estar muito bem. Contudo, quanto antes o diagnóstico for emitido, maiores são as chances de boas respostas à medicação e a terapias. A segunda etapa da doença do Alzheimer é a intermediária e se manifesta com diferenças de uma pessoa para outra. Ela pode durar de 2 a 10 anos, mas os sintomas não passam despercebidos pelos amigos ou familiares. Não é por acaso que a maioria do diagnóstico acontece nessa fase. Dentre os principais sintomas observados estão a apraxia, que é a dificuldade para fazer atividades simples e básicas, tais como se vestir. Afasia, dificuldade na linguagem e na comunicação. Perda parcial da capacidade de reconhecer locais e pessoas. Desorientação temporal e espacial, mesmo em ambientes conhecidos. Descuidos com a higiene pessoal e com a alimentação. Confusão mental. Debilidades musculares percebidas especialmente no jeito de andar e na postura. Alucinações e ilusões, ainda que os sinais psicóticos possam ser esporádicos. Atitudes repetitivas, perda do interesse por atividades e hobbies que antes gostava, dependência cada vez maior por ajuda, mudanças repentinas de peso, pensamentos e olhares vagos e possível incontinência urinária. O acompanhamento médico é indispensável nessa fase. Além disso, recomenda-se o suporte de um acompanhante quando a família não estiver por perto. A terceira fase da doença do Alzheimer é a fase avançada, que é aquela em que as limitações cerebrais se agravam. O paciente pode apresentar tremores, uma estrutura muscular mais rígida e até mesmo crises convulsivas. Quanto às atitudes, a pessoa se mostra apática. Ela apresenta dificuldade de desempenhar funções muito simples e básicas, como, por exemplo, incontinência fecal e urinária, pouca expressividade através da fala, dependência total de um acompanhante, permanência por bastante tempo na cama ou no sofá, geralmente em posição fetal, perda de peso, úlceras de pressão ou escárias, especialmente na região das costas, quadris, calcanhares, cotovelos, orelhas e nuca. Infecções respiratórias e urinárias também passam a ser frequentes. Devido à redução da fala, é importante que o cuidador ou familiar que se predisponibiliza a acompanhar o paciente estimule a comunicação e a interação social. A administração de medicamentos também precisa ser muito criteriosa. Na última fase da doença estão os sintomas avançados mais graves. Os sinais que mais se destacam são a ausência da fala, incontinência fecal e urinária severa, dependência total, disfagia ou necessidade de alimentação enteral. A pessoa permanece acamada a maior parte do tempo. Comorbidades como infecções se tornam repetitivas. Diante de sintomas tão graves, é indispensável que o cuidador haja com total cuidado e tenha conhecimento sobre a doença. Veremos agora os cuidados necessários com o paciente e com um membro da família que assume esse papel de cuidador. É importante entendermos que a doença ocasiona um grande sofrimento para os portadores, assim como seus entes queridos, gerando depressão, ansiedade e grande tempo gasto com os cuidados. As relações familiares possuem suas histórias e estruturações específicas. Cada família tem seus recursos próprios e, consequentemente, maneiras de atuar diante dos desafios advindos da doença do Alzheimer.
Em síntese, pesquisas indicam que os familiares dos idosos reagem de maneira diversas diante do diagnóstico de demência. Muitas destas reações estão ligadas à vivência de perda da pessoa idosa e do lugar que esta ocupa na família. O fato é que portadores da doença do Alzheimer progressivamente assumem um novo modo de ser, embora os traços físicos permaneçam. Boss denominou de perda ambígua a situação em que um membro familiar está fisicamente presente e psicologicamente ausente. De acordo com Shields, existem algumas etapas que os familiares de portadores da doença de Alzheimer frequentemente enfrentam, a saber, inicialmente, os familiares ficam confusos com as modificações dos hábitos e dos comportamentos do paciente, tais como o esquecimento, as alterações em traços de personalidades e algumas atitudes até agressivas. Diante do diagnóstico, por vezes contraditório ou incerto, a família que já vivencia o estresse passa a ter suas tensões aumentadas. Em decorrência das demandas dos idosos, é comum que algum membro familiar assuma o papel de principal cuidador. Por conta da piora do estado clínico do portador, é possível que o cuidador apresente queixas e solicite a ajuda de outros parentes. As dificuldades na interação familiar tendem a se acirrar nesse momento, eclodindo sentimentos como raiva, tristeza, rejeição e solidão, pois muitos familiares, ao invés de auxiliar, se afastam do paciente e do cuidador. A pessoa cuidadora pode adoecer devido a diversos fatores, como a falta de apoio familiar, de compreensão dos outros membros e de reconhecimento da sua dedicação para com o paciente. A maneira como o sistema familiar e seus membros lidam com a situação vivenciada pelos idosos com a doença de Alzheimer entrelaçam-se as relações interpessoais, transgeracionais e de parentesco desenvolvidas ao longo dos anos. Segundo Iuaso, a forma de a família e o cuidador avaliarem e manejarem a situação de cuidado depende de alguns fatores. São eles: a disponibilidade de redes de apoio, as estratégias de enfrentamento peculiar a cada indivíduo e a cada família, o significado de cuidar para os envolvidos, o modo como as pessoas manejam o estresse e como buscam o conforto emocional, e os fatores de personalidade e o relacionamento anterior à doença entre os membros. Todas essas fontes de pesquisa estarão disponíveis no final do vídeo. É de extrema importância que familiares e cuidadores possam de alguma forma frequentar a terapia, grupos de ajuda, palestras informativas, pois a informação sobre a doença e o suporte psicológico oferecido são grandes aliados para ajudar o familiar no controle de suas emoções no dia a dia. Essa é uma das grandes preocupações da rede de apoio, o adoecimento dos cuidadores. Para grande parte, falta informações sobre a doença. Para outra, falta a ajuda de outros familiares e tempo para o autocuidado. Agora falaremos um pouco sobre a questão do tratamento. Atualmente, os tratamentos disponíveis para a doença de Alzheimer servem para atrasar a evolução da doença e melhorar o bem-estar do paciente. Com isso, medicamentos que agem diretamente na capacidade cognitiva associado a outros são devidamente orientados por um médico especialista na área. Geralmente são geriatras, psiquiatras ou neurologistas. Além disso, mudanças no estilo de vida são bastante importantes. A alimentação deve ser levada em conta, como uma boa ingestão de vitaminas que sejam importantes para a cognição e que devem ser orientadas por um nutricionista. Atividades manuais e que estimulem o cérebro, como os passatempos tradicionais, também são recomendados. Atividades físicas, auxílio com a fisioterapia são importantes. A melhor combinação de tratamento vai depender do diagnóstico médico. O Sistema Único de Saúde oferece acompanhamento e tratamento para portadores do Alzheimer, inclusive com a entrega de medicação. Diante da suspeita da doença ou anormalidades relacionadas ao esquecimento, o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde. E tanto no diagnóstico
quanto no tratamento, os médicos que têm bastante participação nesse processo são o geriatra, o neurologista e o psiquiatra, como eu já falei anteriormente. A psicologia, dentro dos seus vários olhares sobre o ser humano, atuará dentro desse contexto de mudanças biopsicossociais. Com o paciente, no momento inicial da doença, o psicólogo ajudará a atribuir significados para este momento tão singular de sua vida. Trabalhará com seus medos e outros sentimentos que surgirão frente à doença e ajudará a ressignificar as histórias do paciente, realizando a manutenção de sua identidade. É importante deixar claro que a psicoterapia somente é indicada na fase inicial da doença, recomendando-se ainda que as sessões tenham uma maior frequência para que o laço terapêutico seja estabelecido. Pode-se ainda estimular as habilidades cognitivas preservadas e incentivar o convívio social e atividades de lazer, tão importantes não só para o paciente, como também para aqueles que são responsáveis pelo seu cuidado. Você sabia que a música é uma importante aliada como complemento terapêutico? É muito importante que os familiares saibam que a utilização da música como terapia complementar no tratamento de pacientes com a doença de Alzheimer tem se mostrado uma ferramenta poderosa. Ela não apenas melhora a função cognitiva e o resgate de memórias, como também é um estímulo ao convívio social e às mudanças comportamentais. Em uma pesquisa feita pelo Departamento de Gerontologia da Universidade de São Paulo, demonstrou que a música ameniza no paciente sintomas relacionados à demência, como a agitação, além de proporcionar mais qualidade de vida ao cuidador, especialmente se ele ou ela for o cônjuge. A neurociência também já descobriu que as últimas áreas no cérebro danificadas pelo Alzheimer são as responsáveis pela memória musical e pela capacidade de sentir emoções. Pacientes acometidos pela doença que usam a música como um tratamento complementar apresentam resultados positivos na agitação e ansiedade, no humor, no estado físico e fisiológico e na socialização. Cantar para o idoso ou mesmo reproduzir músicas relacionadas à história de vida do paciente são suficientes para obter benefícios. Essa possibilidade de resgatar memórias e sensações por meio da música traz ao paciente com Alzheimer uma enorme sensação de alívio e bem-estar. O fato de não lembrar-se de nenhum acontecimento recente provoca no idoso um sentimento crescente de angústia. É como se ele estivesse vivendo em um mundo onde nada e ninguém lhe é familiar. Ao ouvir uma música que desperte ao menos parte destas memórias e sensações, o paciente com Alzheimer é capaz de resgatar um pouco da sensação de familiaridade, de pertencimento ao ambiente social e com isso ampliam o seu bem-estar. Eu concluo o nosso vídeo relembrando o lema da campanha deste ano, do Fevereiro Roxo. Se não houver cura, que no mínimo haja conforto. Lembre-se que a sua vida tem valor e a vida de seus familiares, de quem está ao seu redor, também tem valor. Por isso, cuidem-se. Até o próximo vídeo.